Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal. Aqui Carol Baumann. Eu estou no estúdio da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo. E além desse podcast, também tem o Telas Latinas, com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem, com Paulo César Teixeira, e Mesa de Afrodite, com Simone Otto. Todos os episódios estão nas plataformas do YouTube e Spotify. Vai lá, te inscreve, curte, compartilha. E tu também pode acompanhar o Adjuntos nas redes sociais, Instagram e Facebook. E na condução do Psiu, tenho aqui o meu parceiro Paulo Vani. Olá, Paulo. Olá, Carolina Baumann. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estão nos escutando. E vamos para o nosso quarto episódio. No episódio de hoje, a nossa convidada é Evelise Mendes. Ela é formada em direção teatral pela URGS, doutora em artes cênicas pela universidade. Agora eu vou testar com vocês aqui o meu francês, galera. Vamos lá, tu me ajuda, tá, Evelise, para não ficar feio. Doutora em artes cênicas pela Université de Aix-Marseille. E da URGS, nossa URGS aqui, né? Nossa federal. Com uma tese sobre o teatro de rua. Já dirigiu diversos espetáculos de rua, intervenções urbanas aqui em Porto Alegre, como A Serpentina em 2012 e A Inauguração em 2013. Radicado atualmente na França, desde 2015, Evelise hoje é uma artista multidisciplinar. Atua nas áreas do teatro, artes de rua, música e cinema. Atualmente faz parte da Secretaria do Sindicato de Artistas e Intérpretes, SFA, e da CGT, Spectacle, Confédération Générale du Travail, da região de Paca, sul do país. Bem-vinda, Evelise. Muito obrigada por esse convite. Um salve para toda essa galera do Adjuntos, Psiu. E, enfim, estou contente de estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre o meu trabalho, sobre política cultural também, né? Legal, legal. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa conversa aqui. Bom, Evelise, tu é formada em direção teatral pela URGS, né, e doutorado em artes cênicas, explorando profundamente, assim, o teatro de rua, né? Então, como esses estudos te influenciaram nessa visão, assim, sobre papel social e político das artes? Então, eu venho de uma família que não tinha o hábito de ir ao teatro. Eu acho que eu comecei a fazer teatro de uma maneira muito... Foi um acidente de percurso, digamos assim. Foi numa oficina. Na época que tinha oficinas gratuitas, que tinha descentralização e tal. E aí eu acho que desde o início eu tive esse interesse por teatro de rua, manifestação de rua, como uma questão militante, como uma questão... Porque eu sou filha da Zona Norte, né? Eu me criei no Rubem Berta. Então, eu sempre tive essa questão... Como é que eu posso dizer? Militante? Não tem um outro termo para isso. Eu tive essa questão muito forte. Aí eu entrei na faculdade, né? Na faculdade de teatro. E eu acho que quando eu entrei na faculdade de teatro, na faculdade de direção teatral, eu já quis trazer comigo essa bagagem da rua, né? Porque a rua, as escolas de teatro, né? Elas não... Muitas vezes elas levam em conta só a cena no teatro fechado. E a rua é todo um universo de acidentes, de percurso, né? De encontros casuais, de um lugar onde tudo pode acontecer. E eu acho isso muito enriquecedor para um trabalho de um artista ter que lidar sempre com o acaso, né? Então, eu acho que tem essa questão da estética, dessa estética do acaso, mas tem essa questão política militante de fazer teatro para galera que
para quem não é burguês, né? Porque acaba sendo que muitas vezes a pessoa que vai ao teatro vem de um meio pequeno burguês, então... Eu não sei se eu respondi a questão, tá? Mas foi... Não, é isso. Não, é isso aí. Vou aproveitar esses 2 espetáculos que tu fizesse a direção, tu produzisse, que foi a Inauguração e a Serpentina. O que eles contribuíram, assim, na tua formação? Qual foi o papel que esses 2 espetáculos que tu montaste, produzisse, fez tanto na tua carreira, como também na tua percepção, né, da questão das artes? Sim, a Serpentina, ela começou, na verdade, num processo de uma disciplina da Faculdade de Teatro, de direção teatral. E aí, eu e os meus colegas, a gente decidiu adaptar Nelson Rodrigues para a rua. Daí, então, a gente escolheu esse texto, A Serpente, e a gente trabalhou toda uma linguagem carnavalesca do teatro, porque eu venho do meio do carnaval também. Eu trabalhei com bambas, trabalhei com várias escolas de samba. Então, a gente trabalhou essa linguagem, né, de uma maneira a carnavalizar a tragédia do Nelson Rodrigues. E aí a gente criou essa loucura que hoje eu fico pensando que a gente falava de sexo, de coisas assim maliciosas que hoje em dia eu acho que seria inaceitável. Mas que na época fazia sentido, né? 2012, 2013 a gente apresentou. E a inauguração foi um trabalho do meu mestrado em artes cênicas na URGS, que a minha pesquisa era voltada como um teatro de rua podia ser político e poético ao mesmo tempo. A gente criou essa intervenção urbana que eu acho que na época fazia todo sentido, que era a época da Copa do Mundo e tal, que era criar essa história de uma falsa secretaria que vai inaugurar um falso monumento na cidade. E aí a gente criou falsas figuras políticas, um falso partido político. A gente criou toda uma mise-en-scène, toda uma encenação. E a ideia, a gente botava pessoas, digamos, um falso público no meio do público. E aí a ideia era que as pessoas acreditassem que aquilo era verdade, que aqueles discursos absurdos eram verdade. A pós-verdade, né? Depois de pensar hoje, 10 anos depois, a gente tá... Como mudou, né? Como mudou. Então, assim, foi incrível apresentar esses 2 trabalhos, por exemplo, de ver como o teatro de rua, ele é extremamente democrático, selvagem, que nem nós, como artistas, a gente não consegue dominar, né? A gente acha que vai dominar o público, mas na verdade não, ele faz aquilo que ele quiser e a gente tem que jogar com isso. Então, eu digo que foram experiências artísticas, mas também foi muito sociológico como experiência, esses 2 trabalhos. Sim. Pô, legal, né? Imagina, tu tava falando, eu tava pensando aqui nessas coisas todas, tu trazer pra 10 anos pra frente, mais de 10 anos já, né? Como hoje seria, de repente, atual, né? De discursos que até aquele tempo a gente achava absurdo e falso, como tu estava falando. Talvez hoje não seria, né? Exatamente, que justamente a gente está numa distopia tão absurda que eu acho que esses trabalhos, eu não sei se causariam tanto impacto como causaram há 10 anos, porque a gente está habituado, a gente se habituou tanto ao absurdo. É um absurdo, é uma coisa de... A gente tem que se cuidar para não normalizar certas coisas, né? Mas assim, seguindo assim nessa questão do teatro de rua, que ele tem esse papel, bem como tu falou, essa intervenção que acontece com o público, que é única, né? Acho que cada espetáculo deve ser completamente diferente, né? Como é que tu vê hoje, assim, nessa tua experiência que agora tu mora fora daqui, como é que tu vê o apoio público a essa forma de arte, tanto aqui quanto na França? Então, estranhamente, eu acho que no Brasil a gente desenvolveu de uma maneira muito legal as políticas culturais, que já faz alguns anos, né? Não estou falando em relação ao orçamento, né? Porque, claro, não é a mesma moeda, mas assim, eu estou falando de sistema de política cultural. Porque eu acho que aqui, como tem a questão dos editais públicos, tem a questão das pessoas que vão avaliar, tem uma busca de transparência que é incrível. Eu acho que na França ainda tem uma coisa muito monárquica. Muitas vezes a gente se inscreve para um edital e não sabe quem avaliou e não sabe por que ele escolheu tal e tal projeto e não escolheu o teu. Não tem... Uma transparência. Assim. Não se tem uma busca de transparência. E eu acho isso bem complicado. Claro, tem se tentado, né?
com comissões, né? Comissões regionais de cultura e tal. Mas ainda é muito royal, que a gente diz em francês, essa coisa real, né? Real no sentido da realeza. Tem ainda isso muito na França, que é a minha grande crítica para as políticas culturais francesas, né? Eu acho que no Brasil, em termos de concepção de política cultural, assim, tá muito mais avançado. Legal a gente ouvir isso. Exatamente, dando aí esse tema que tu tá falando sobre a questão, fazer um paralelo, assim, como é que tu que exercesse a tua arte aqui, teu trabalho aqui em Porto Alegre, agora faz 10 anos que tá na França. Como é que tu vê as diferenças, assim, mas as diferenças na questão não só agora do financiamento, mas das condições de trabalho do artista na França, da sustentabilidade financeira dos trabalhadores da cultura, e também a democratização do acesso, né, que são questões importantes, assim, no acesso às artes. Em comparação, fazendo um paralelo com o Brasil, o que tu vê que lá é mais ajustado, é mais articulado do que Brasil, ou não, ou se tem um paralelo que estão em pé de igualdade, assim como... Eu acho que é importante salientar que na França é o único país que existe um regime de trabalho para o artista do espetáculo e do cinema, e os técnicos também do cinema e do teatro, das artes do espetáculo, que se chama intermitência do espetáculo, que é uma coisa única no mundo e que é incrível, porque eu vou tentar resumir, tá? É muito mais complicado. Lá existe uma instituição que se chama France Travail. Antes se chamava Pôle Emploi e agora é France Travail, que seria o equivalente ao INSS daqui. E aí o que acontece? Quando tu trabalha como artista ou como técnico, tu tem 1 ano para acumular 43 cachês ou 507 horas de trabalho declarado na intermitência, tá? Que é um cálculo que eles fazem. E aí, no momento que tu reúne esses 43 cachês declarados ou 507 horas de trabalho declarado, tu abre 1 ano de intermitência do espetáculo. Que o que é? Em março, trabalhou só uma vez e tu fez só um cachê de 200 euros brutos. O INSS de lá, que é o France Travail, vai te completar o valor restante para que dê um salário mínimo francês. Que hoje é 1.300 e poucos euros. O que é incrível, porque te dá uma segurança, né? Tu saber que todo final do mês, independente se tu trabalhou, mesmo que tu não tenha trabalhado, né? Porque cada final do mês a gente tem que fazer uma declaração online no site dessa instituição. Então, né, eles calculam e eles te fazem uma transferência, né? Já tem teus dados bancários e tal. Então é incrível porque te dá uma paz de espírito, sabe? Que tu sabe. Te dá tranquilidade pro trabalho. Todo final exatamente. Às vezes acontece. Porque o que é muito legal? É um cálculo que eles fizeram. A intermitência, ela começou, eu não sei exatamente que década, se foi nos anos 30, 40 ou 50. Começou com os técnicos de cinema lá na França. Que o que acontecia? A galera trabalhava durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois se via sem trabalho. E aí, então, eles... Claro, foi na base de manifestação. Você sabe que o francês é um bicho que gosta de manifestar, né? Tem esse mito do povo francês, né? Então, a galera se organizou e conseguiu criar esse regime de trabalho que digamos assim, seria um anexo do seguro-desemprego de lá, mas é um anexo diferente, não é como o seguro-desemprego normal, é um seguro-desemprego no espetáculo. Então é simplesmente incrível, é claro, entra governo, sai governo, eles querem aumentar o número de horas mínimas para conseguir o regime, querem diminuir o valor diário, né, que eles calculam, enfim. Então, isso dá uma tranquilidade de mente, de espírito para o artista poder criar, porque justamente, às vezes acontece de trabalhar dias, horas, dias, meses numa criação e tu não ter exatamente não ter recebido uma subvenção pública, mas
com esse regime de trabalho e te dá uma garantia, te dá um mínimo para tu poder trabalhar na tua criação, né, nas tuas criações. E que no Brasil é muito complicado. Eu ainda peguei, né, uma época legal dos editais de cultura, né, antes de eu ir para a França. Então, eu consegui projeto Funarte, o SUFAC daqui, né? Então, eu ainda conseguia, mas eu sei que a galera hoje tá bem difícil. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para ti. Esse programa que tu relata agora, essa política pública que tem na França, garante digamos assim, sobrevivência mínima, né? Para que o artista possa desenvolver, o trabalhador da cultura possa desenvolver o seu trabalho. Mas tem aposentadoria lá também? Tem alguma política de que os artistas, por exemplo, no Brasil aqui é muito difícil, né? A questão dos trabalhadores da cultura, uma das lutas é um regime especial para ter previdência para isso. Existe isso lá na política lá? Não existe? Existe, na intermitência tu pode te aposentar sendo intermitente do espetáculo. Isso é incrível. Claro que se tu começou a fazer teus cachês e ter o teu estatuto depois de uma certa idade, pelo cálculo, tu não vai receber uma aposentadoria integral. Que é esse o problema. Mas tem sim, tem aposentadoria pela intermitência, que eles também querem mudar, porque até hoje, digamos assim, tu é obrigado a fazer os 43 cachês até os 62 anos. E a partir dos 62 anos, mesmo que tu não fez a totalidade de cachês, não tem problema, tu vai manter o estatuto. Ah, que legal. E o Macron, nosso... não vou falar palavras ruins contra ele, né? Mas... será que ele tá ouvindo? Não sei se ele vai me ouvir. Vai ouvir o podcast. Mas ele quer mudar isso, né? E aumentar para 64 anos, eu acho. Se já não aumentou, eu não me lembro. Então, isso também ele quer mudar. Mas o que é legal é sim, tu pode te aposentar pela intermitência do espetáculo. Isso é uma lacuna que nós temos aqui. Né? Não, a gente estava até falando aqui antes de tu começar, né? E no nosso primeiro episódio a gente conversou com a Tânia Farias, que é teatro de rua, tem essa experiência também, e isso a gente está muito longe de conseguir aqui no Brasil, principalmente ainda para quem faz espetáculo de teatro de rua, né? É uma coisa que a gente está muito longe. A gente tem artistas que não conseguem sobreviver nem enquanto estão atuando, numa idade que ainda estão atuando, quanto aqueles que têm que se aposentar, menos ainda, né? Tem muitos que acabam numa pobreza, numa miséria muito grande, né? Então... É verdade. Mas eu acho que também é importante dizer que a intermitência do espetáculo, a cada vez que entra um governo e quer diminuir os nossos direitos, né? Ou mesmo acabar com esse estatuto, eu acho que é porque a galera, os técnicos do cinema e audiovisual, principalmente, e do espetáculo, os técnicos, eles conseguem criar situações, digamos assim... situações de manifestação, né, tão imbatíveis que que eu tô pensando em francês, tem um termo que se chama foutre le bordel, que é tocar merda no sistema. Eles conseguem parar a televisão, eles conseguem parar o cinema, porque é uma indústria lá, né, isso, tudo isso. Então, eu acho que cada governo ele fica meio com receio de tocar nesse enxame de abelhas, porque eles sabem que os técnicos eles vão vir com tudo pra cima deles, e eles podem parar a indústria de um país, porque a França tem é uma indústria do cinema e do audiovisual que a gente não tem noção aqui. Então, eu acho que tem isso também, né? Evelise, me diz uma coisa. O Brasil é um país que tem uma diversidade enorme, artística, cultural, né? E diversidade e uma pluralidade. Como é que isso na França tem alguma garantia, tem um arranjo público, algum arranjo estatal que tem essa preocupação de manter a diversidade e a pluralidade também das expressões artísticas? Tu acha assim que tem uma experiência lá que seria legal trazer para cá? Eu acho que a França ainda, ela está muito concentrada em Paris, né? E as outras regiões acabam sofrendo com essa centralização no reino de Paris. Porque Paris é isso, Paris é esse reino monárquico, né? Eu acho que tem isso, e eu acho que, né, pelo que eu li, estudei um pouco da história das políticas culturais na França,
sim, até os anos 80, né, aqueles governos socialistas, digamos assim, se tinha uma preocupação com a diversidade cultural e tal, mas nesses últimos ministérios da cultura, eles têm se voltado para o patrimônio francês, para a língua francesa, né? Então, já dá a tônica da ideologia dessa galera, né? Que eles estão se voltando muito para resgatar o que seria uma cultura francesa, porque vem também desse medo do imigrante, né? Do estrangeiro. Então, sim, tem esse problema lá, desse medo de ser invadido pelos estrangeiros. Então, e que eu acho que aqui no Brasil, né, pelo que eu sei ainda das políticas culturais, ainda tem uma busca pela diversidade e tal, né, diversidade negra, indígena, das regiões, né, as diversidades de cada região do país. Mas lá tá cada vez menos isso, assim. A questão do imigrante deve ser uma coisa muito presente, né? Tanto nas artes quanto na questão do emprego, né? Também, pelo menos é o que a gente sabe daqui. Mas assim, essa tua experiência que tu teve aqui, né? No sindicato também, quando tu trabalhava aqui, quando tu morava aqui, sim, tu atuou no SATED, né? E atualmente hoje tu faz parte da Secretaria do Sindicato dos Artistas Intérpretes, essa SFA, isso, e a CGT, Spectacle da França. O que tu enxerga, assim, tanto na parte de semelhança, se é que existe alguma semelhança, talvez as lutas, né? E as semelhanças e as diferenças entre essas duas sindicatos, como é que tu percebe isso? Esse sindicato da França, né, que faz parte da CGT, né, da famosa CGT, que a CGT é essa confederação, né, de diversas lutas sindicais, e aí tem a CGT do gás, a CGT da indústria, a CGT e tem a CGT do espetáculo, que é a única organização sindical da área artística que vai para negociação de trabalho, que vai para negociação com o patrão. Isso é importante dizer porque as outras organizações sindicais da arte, né, do espetáculo, eles não têm o poder de voto, né? Então acho que tem isso. E bom, a CGT Espetáculo, né? No que condiz é o que a gente está dizendo, é uma organização muito antiga, eu acho que tem um problema da luta sindical hoje, né? É difícil mobilizar a galera. A gente tenta, a gente manda e-mail, a gente coloca no Facebook, Instagram, não sei o que, WhatsApp, tem grupo, e não se consegue mobilizar a galera, porque a gente está numa sociedade que acho que as pessoas estão cansadas, estão desacreditadas. Tem eu acho que na CGT Espetáculo do SFA, né, que é dos artistas intérpretes da região sul, da qual eu faço parte, a gente tem talvez 200 aderentes. Que é um número legal, mas em relação ao número de artistas, né, não é aquela coisa. A gente não vai fazer revolução. Mas é porque a gente está vivendo esse momento que as pessoas estão desacreditadas. E eu quando eu estava aqui no SATED também tinha isso. A gente tentava agitar a galera para manifestação, para isso, para aquilo, e não conseguia, porque... Enfim, é um momento... Então essa pode ser uma semelhança, então. É uma semelhança, Qual é a principal reivindicações lá, mas chega para o sindicato? Eu digo, tá rolando lá, estamos rolando um debate mundial, que é a questão também não só das condições de trabalho, mas também a questão do futuro do trabalho, né? Porque tu vê, tem a questão da inteligência artificial, né? Não só para roteiristas também, né? Tem a questão também da substituição por inteligência artificial da dublagem. Enfim, há uma transformação também e rápida, né, no mundo digital, no mundo tecnológico, que atinge a arte, né, atinge o fazer artístico. Tu tem acompanhado isso? Tem alguma discussão sobre isso lá? Como é que está isso, do ponto de vista do sindical, do ponto de vista que tu, que está lá, conversa com as pessoas, que está dentro da comunidade cultural? Sim, justamente. A grande discussão hoje é a supressão de vagas de trabalho no espetáculo e cinema pela inteligência artificial, porque eles já estão querendo introduzir, né,
o IA na dublagem, na voz off, até na figuração, porque figuração tem muita gente que só faz figuração lá na França, né? Porque tem tanta produção de cinema audiovisual. Então, sim, isso é um problema que o sindicato ele tá bem mobilizado em relação a isso. E está fazendo encontros, né, assembleias gerais sobre isso. Eu acho que o outro ponto é a questão do seguro-desemprego, porque o atual governo está sempre querendo mexer e dificultar o acesso ao seguro-desemprego e que de alguma forma afeta o nosso estatuto de trabalho, que faz parte, né, um anexo do seguro-desemprego. Então também isso é uma outra questão. E também tem a questão da diminuição do orçamento para a cultura, né? Que eu não tenho aqui um número exato, mas assim, são milhões e milhões que eles suprimiram nos últimos 2 anos e que isso afeta diretamente o trabalho de todo mundo, porque quando os equipamentos culturais, os museus, os teatros, quando eles recebem menos verba, isso quer dizer que eles vão contratar menos artistas. Então, uma coisa leva a outra. Mas eu acho que esses 3 pontos são hoje como é que eu posso dizer qual é o termo? Grande angústia, a grande angústia do sindicato hoje. A gente indo, falando assim sobre a política, a relação da política, dos governos com a cultura, que tem um grande impacto. Nós aqui vivemos 4 anos sem Ministério da Cultura, né? Então a gente já faz 2 anos agora que o Ministério foi recriado. Então tudo isso tem um impacto, né, na cadeia, né, das trabalhadores da cultura. E como é que tu percebe hoje lá a questão do crescimento da ultradireita, como a gente vê que é uma coisa que está acontecendo, né, em várias partes do mundo, né? Isso tem impacto nas artes, no trabalho, na cultura. Como é que isso afeta, assim, para vocês a questão, tu até já comentou, mas enfim, do financiamento, da tua da liberdade de expressão, da diversidade, né, artística? Como é que vocês estão vivendo isso lá hoje? Eu estava comentando com um amigo meu esses dias que a extrema-direita, ela se adapta às especificidades locais, né? Aqui ela tem essa cara, digamos, neopentecostal, né? Esse viés da religião. E lá na França ela tomou essa cara de extrema direita que não gosta da diversidade de imigrante. Isso é impressionante, assim, essa desconfiança com o estrangeiro. Eu sei hoje, assim, por uma questão bem pessoal, né, que eu estou vivendo lá, que eu pessoalmente não tenho problema porque eu sou latino-americana, não sou árabe, mas quando tu é árabe, árabe, né, só também um parêntese, árabe, a gente pensa que árabe é tudo junto, Oriente Médio, África do Norte, né, mas na verdade tem os magrebinos, né, que são África do Norte, a árabe que é do Oriente Médio, né, então tem essa diferença. Mas lá eles falam árabe como se fosse tudo junto. E então tem uma questão do racismo lá cada vez mais forte e teve grandes prefeituras que foram, né, que elegeram a extrema-direita e que hoje passam por um grande problema né, em relação à cultura, né, é uma galera que não gosta de artista, né, que eles vão justamente buscar um viés do patrimônio francês, da língua francesa, dos clássicos, Molière, Racine, tudo que é o resto não interessa para eles, né, acho que tem isso. E tem uma desconfiança, por exemplo, eu sinto que se no meu projeto artístico não tem francês, é muito difícil que eu vá conseguir uma subvenção pública, porque eles não vão dar dinheiro para uma estrangeira como eu. Só se eu já fosse uma estrangeira, assim, que tivesse chegado na França, assim, super respeitada, que já tivesse apresentado na Comédie Française, né, esse tipo de companhia. Mas se não, eles não vão me apoiar. Porque tem uma desconfiança, né, com o estrangeiro. Que isso começou nesses últimos anos, infelizmente. Velise, faz 10 anos já, né, que tá na França. Qual é a tua percepção sobre a cena cultural de Porto Alegre?
dos 10 anos quando tu estava aqui, desses 10 anos que separam. Esses 10 anos que separam a Evelise, né, da URGS, da Evelise agora, que está na França. Como é que tu viu essa cena cultural em Porto Alegre? Como é que tu vê isso? Então, é difícil, né? Tu me botou contra a parede. Segundo um amigo meu que é jornalista, esqueci o papel do jornalista, mas como eu não sou jornalista, eu só sendo sacana contigo. Eu, sendo bem sincera, né? Porque aqui é o objetivo. Me dá uma dor no coração cada vez que eu venho em Porto Alegre, porque eu cresci, né? Imbuída do Fórum Social Mundial, até hoje, né, quando eu tô lá na França, quando as pessoas sabem que eu sou de Porto Alegre, Fórum Social Mundial, a esquerda, né, eles vêm com lembranças, e aí eu tenho que dizer a verdade, né, que a cidade mudou muito, e muito, completamente, assim, foi um giro em 180 graus. Eu acho que a galera aqui é muito batalhadora para poder fazer arte nessa cidade que maltrata tanto os artistas, né? Impressionante. Eu vejo que a galera tá tentando, né, movimentar, achar mesmo estratégias, né, de como subvencionar um espetáculo, uma obra de arte, né, nesse sentido. Mas não tem incentivo nenhum em termos de políticas culturais, né? Então, eu vejo uma galera foi para São Paulo, para o Rio, para outros países. Eu vejo uma esvaziada, né? Mas a galera tá ali na garra, né? Tá tentando fazer acontecer. Eu acho super bonita essa energia, mas é uma pena, né? Eu acho uma pena que Porto Alegre, que foi uma referência, né, e principalmente em teatro de rua, né, falando de teatro de rua e ocupação dos espaços públicos, né, porque eu trabalhei com um grupo de teatro, Povo da Rua, que ocupou o Hospital Psiquiátrico São Pedro, né, com outros grupos, né, e a gente perdeu tantos espaços nesses últimos anos, né, o hospital. Bom, o Renascença está em reforma, mas não sei quanto tempo vai durar. O Elis Regina, né, que já faz anos que tá parado. Enfim, a gente foi perdendo espaços e não foi recuperando outros espaços. Eu acho isso muito sintomático, né, de uma sociedade que não valoriza o seu trabalhador da cultura. A gente está vivendo um período aqui muito, muito triste em Porto Alegre, né? Dessa visão, né, de que a cultura é supérfluo, né, que ela não é necessária. Isso acaba impactando nos trabalhadores, nos espaços públicos hoje de cultura são pouquíssimos aqui em Porto Alegre, né? Então, o que ainda acontece, assim, o que vem acontecendo vem muito do governo federal, né? Das políticas públicas do governo federal, porque daqui tá realmente muito complicado, né? Mas que bom ouvir isso que tu falou, que lá eles ainda tem essa lembrança nossa, ufa. Que bom, né? Porque é uma coisa que marca. Vamos ver, quem sabe a gente consegue recuperar isso. Recuperar, né? Eu sempre digo, a gente nunca volta, as coisas não voltam. Mas quem sabe a gente consegue andar e trazer isso e recuperar. Recuperar é a palavra, né? Isso de novo. Mas então, enfim, exatamente olhando para o futuro, né? O que tu espera, o que tu imagina que seriam políticas públicas boas que fossem implementadas assim no Brasil? Que bom seria se isso acontecesse aqui com essa tua experiência que tu tem de fora. Tem uma questão da verba, disponível para a cultura, né? Porque tem cada vez mais universidades, escolas, né, de teatro, né? Vou falar do teatro, que é a minha área. E então isso quer dizer que a gente está formando cada vez mais artistas. E em que mercado de trabalho esses novos artistas vão encontrar, né? Então tem uma questão de verba ali que eles sempre dão a menor porcentagem para a pasta da cultura, e todas as cidades são assim. E tem uma questão também de liberdade artística, né? A gente tem visto, tem cada vez sido mais recorrente essa questão das milícias
que vão perseguir artistas, né? Que vão fazer complô para que eles não se apresentem em tal lugar porque eles acham que isso é a ideologia de gênero, ou que não sei o quê, e que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, seria impensável. E hoje é uma realidade, né? Desse embate, né? Então, eu espero, sinceramente, uma liberdade criativa, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer um manifesto da liberdade criativa sem censura, porque a gente está indo para um lugar muito perigoso, ao meu ver. Com certeza. Bom, Evelise, vamos para final do nosso papo aqui. Já que tu falamos sobre o futuro da humanidade, agora queremos conversar sobre o teu futuro. O que tu tem de plano, o que tu tem de projetos aí para médio, longo prazo? Volta. Como tá teus planos, tanto artístico quanto também na tua militância sindical, que é uma marca tua também, né? Sim, sim. Meu desafio para mim mesma é como manter a esperança, né? Porque às vezes a gente vai para uma manifestação e a gente leva a bandeira, né? E tá naquela, né? Sem muito acreditar. Eu acho que como é que a gente consegue se mobilizar entre a gente, né? Se deixar afetar, né? Com a energia do outro para poder lutar com alegria e com esperança, apesar de um futuro que se desenha pessimista. Então, acho que tem isso. E em relação ao meu futuro profissional, olha, porque eu tô sempre inventando moda, né? Assim, eu tô sempre inventando coisa, né? Porque eu sou atriz e diretora, eu cheguei lá na França, comecei a fazer música também, fiz um pouco de cinema, né? Eu tô sempre fazendo um pouquinho de cada coisa. E eu acho que uma hora eu vou ter que parar de ficar investigando várias linguagens artísticas. Eu vou ter que decidir, fazer isso, porque, né, eu tô sempre me desmembrando em diversas Evelizes para poder fazer meu trabalho. Eu trabalho com perna de pau lá, espetáculos de rua, que é uma coisa bastante valorizada, né? Então, assim, eu acho que eu vou ter que uma hora escolher o que eu vou fazer e aprofundar, né? Eu não vou poder ficar nessa vida elétron livre, que a gente diz. Mas eu tô cada vez mais encantada pela arte musical. Acho que o cantar e tocar, ele é incrível porque ele atinge o público de uma maneira muito direta, muito da percepção. E eu acho que não tem a barreira da língua. Porque eu lá na França, né? Eu tenho meu sotaque, que é muito forte, e num espetáculo de teatro, até dependendo do personagem, cabe, mas se eu vou trabalhar com um diretor assim, fechado, ele vai dizer, não vai poder interpretar essa personagem porque tu tem o sotaque. Então eu tô indo muito pelo lado da música e por essa linguagem não verbal da palavra, né? Então, tô indo por isso também na área do teatro, né? E do teatro infantil. E voltar pro Brasil, adoraria, porque é o meu país, adoro estar com a minha família. Mas, por enquanto, o trabalho tá fluindo lá, então a gente não mexe. O time que tá ganhando. O time que tá ganhando. Legal. Mas legal te receber aqui, Evelise, a gente poder compartilhar com a galera que nos ouve essa tua experiência, porque é sempre bom, né, a gente ouvir a pessoa que tá lá, que vive, que teve essa experiência aqui, principalmente nessa área sindical, né, e também do teatro de rua, e trazer para quem tá nos ouvindo essa experiência de lá, né. Foi um enorme prazer te receber aqui, a gente quer te agradecer que tu tá nesse verão escaldante aqui em Porto Alegre. Adoro, porque eu fugi do inverno lá, que tá frio pra caramba. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa se eu me enrolei em algumas respostas. Imagina. Mas é o pensamento, é o tempo do pensamento também, que vai construindo as respostas aos pouquinhos. Eu que agradeço o convite. Muito sucesso aí pro podcast de vocês. É isso aí. Então tá bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abração. Adjuntos, a gente pode mais.